Alô, amigos do Bola em Jogo. No comentário de hoje, vamos fazer um balanço do que foi até agora o Campeonato Regional de Futebol. 2 times terminam a primeira parte da fase inicial em alta. Cometa na chave A e a Aliança na chave B curtem as festas de Natal e final de ano como líderes de seus respectivos grupos. O tricolor de Itapiranga, com 100% de aproveitamento, enquanto que o time de São João curte a folga após maiúscula vitória diante do Guarani em plena São Miguel do Oeste. São, portanto, 2 candidatíssimos ao título do Regional 2019-2020. O Aliança veio a São Miguel sem 2 peças importantes, Cris na zaga e Joãozinho no meio de campo, e mesmo assim segurou o ímpeto do Guarani e mais uma vez se utilizou do contra-ataque para derrubar o forte adversário. O Cometa, ao vencer o Pérola, de certa forma, vingou a eliminação sofrida para o mesmo adversário nas semifinais do último regional e, ao mesmo tempo, mostrou suas credenciais de favorito a pelo menos figurar nas finais. Dos 2 times de São Miguel do Oeste, quem decepciona até aqui é o Pérola. 2 jogos e 2 derrotas. Tomou 4 gols e marcou apenas 1. No papel, o Pérola tem um timaço, mas em campo tem deixado bastante a desejar. A ponto de ir para o seu 3º compromisso na reabertura dos trabalhos dia 12 de janeiro, diante do Grêmio Tunense, numa situação muito delicada, que até um empate será considerado um mau resultado. Por isso, o Pérola entrará no gramado do estádio Valdir João Federici sob grande pressão. E nessas condições, todos sabemos, tudo pode acontecer. Já o Grêmio Tunense, que vem embalado pela excelente vitória obtida em pleno estádio Laura Rauber em Iporã, diante do Grêmio União, tradicionalmente impõe muitas dificuldades aos seus adversários. E nesse jogo, que pode vir a ser o fiel da balança, deve endurecer as coisas para a equipe migueluestina. O Guarani, depois da derrota para o Aliança de São João, virou um ponto de interrogação. A pergunta que não quer calar: 2020 será ou não o ano do bugre dar a volta olímpica? Depois de uma vitória com autoridade diante do Harmonia em Guaraciaba, a equipe bugrina não soube furar o bloqueio armado pelo atual bicampeão e mais uma vez amargou outro revés. Apesar da derrota, o Guarani mostrou virtudes. A defesa teve um bom comportamento. Os erros, conforme o próprio técnico Átio Giordano admitiu, podem ser corrigidos. Um deles, por exemplo, os meias ficaram muito distantes da área. Os atacantes jogaram isolados e contra a bem armada defesa do Aliança, pouco nada produziram. Outra coisa que Átio deve decidir é sobre a formação ideal do time. Se com 5 no meio de campo, como começou nos 2 primeiros jogos, ou 4 no meio e 2 homens na frente. Para mim, particularmente, a derrota do Grêmio União em casa me surpreendeu. Afinal, o time estreou com uma vitória sensacional em São Miguel, batendo o vice-campeão Pérola dentro de sua casa. Por isso, interpreto que a derrota para o Grêmio Tunense ou foi um acidente de percurso, ou então se preparem porque o tricolor tunapolitano também tem time para sonhar com algo a mais na competição. E quem se reabilitou no campeonato foi o Harmonia. Como o time copeiro que é, administrou bem a derrota em casa para o Guarani e foi a Paraíso para sapecar 2-0 no Aliança. Isto é, não apenas somou 3 pontos importantes contra um adversário direto, como se credenciou de vez a segunda fase do campeonato. Já o Aliança, confesso que esperava mais nesse jogo contra o Harmonia. Afinal, depois de encarar o Aliança em São João e de lá arrancar um pontinho, mesmo terminando o jogo com um homem a menos, era de se esperar que o Aliança rendesse mais jogando diante de seu torcedor. Seu próximo compromisso agora é contra o Guarani em casa novamente.
Se tiver alguma pretensão no campeonato, vai ter que sair para o jogo, pois só a vitória interessa. Parada indigesta para a equipe do Paraíso. Bem, amigos, encerramos o ano felizes com o estágio que alcançamos fruto do nosso trabalho. Ampliemos nossa área de cobertura e desfrutamos, graças ao carinho e reconhecimento de toda a região, de altos índices de audiência. Lógico que os números positivos nos envaidecem, afinal, trabalhamos para vocês. Mas é certo também que, na medida em que cresce nossa audiência, aumenta na mesma proporção nosso compromisso de melhorar cada vez mais, sempre com muito profissionalismo e imparcialidade. E se trabalhamos, foi porque centenas de empresas e organizações investiram no trabalho do JRTV Jornal Regional, que hoje é indiscutivelmente um dos mais importantes veículos de comunicação do extremo oeste catarinense. A vocês, o nosso muito obrigado por acreditarem em nós, na medida em que divulgam suas marcas e produtos no JRTV Jornal Regional. Estamos chegando a mais um Natal. Fica aqui nosso desejo de que o nascimento de Cristo renove as esperanças por dias melhores para todos e que o Natal aproxime as pessoas no amor, amizade, harmonia e muita paz. Feliz Natal! Venturoso 2020 a todos. Direção, funcionários e colaboradores do JRTV Jornal Regional.